Agora você ouve na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. É tão bom saber que você escolheu a Viva para fazer parte da sua manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira e nós temos o nosso quadro tradicional, nosso quadro Saúde Emocional com a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, a Luanda Padilha. Bom dia, Luanda! Bom dia, Edivaldo. Bom dia quem está nos ouvindo nesse momento. Seja bem-vinda mais uma vez à programação da Rádio Viva para falar dos temas relacionados à saúde emocional. E hoje você vai falar de um tema super bacana, um tema pedido, várias pessoas pediram esse tema, para falar sobre empatia, né? Muitas pessoas hoje, né, têm dificuldade, né, de exercer a empatia, né? Com esse mundo global, polarizado, aquela coisa toda, né? Então, o que você pode falar para os nossos queridos ouvintes sobre empatia? Bom, o Edivaldo me pediu esse tema ontem, eu preciso contar para o ouvinte. E aí, eu gosto sempre de pensar na minha vida pessoal e nos casos que eu atendo e pensar de forma, assim, global. Então, eu vou entrando em contato com o tema dessa forma. E aí me veio três coisas relacionadas à empatia que nesse pequeno tempo que nós temos, eu acho importante a gente lembrar dessas três pequenas dicas sobre empatia. Primeiro, vamos classificar, né? Vamos dar o significado da empatia. A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa. E estamos cada vez mais vendo que o exercício da empatia tá complicado. Tá complicado. Né? Como você mesmo disse, estamos extremamente polarizados, politicamente, dentro da saúde, dentro das nossas opiniões pessoais. A pandemia trouxe isso de uma forma bem mais clara entre os casais. Tá mais aflorada, né? Tá mais aflorada, né? Não que esteja claro, está aflorada a necessidade da empatia, porque o que estamos tendo é o contrário da empatia, né? Que é a falta da empatia. Então, assim, se colocar no lugar da outra pessoa, primeiro ponto, se colocar no lugar da outra pessoa é uma coisa fundamental dentro das relações humanas, de todas. Porque, como eu já disse, eu trouxe conceitos da programação neurolinguística para a gente pensar, nós viemos de lugares, criação, valores, princípios completamente diferentes. Então, querer que o outro pense, veja, se porte da mesma forma que você numa situação, é uma coisa assim que chega à beira do absurdo. Porque a gente tem essa origem e a construção da nossa vida com informações muito diferentes um do outro. Então, se colocar no lugar do outro amplia o mínimo dessa percepção para que a gente tenha uma aceitação. Né? Então, quando eu falo muito com casais, eu trago essa realidade para eles de que, assim, são mundos diferentes, coisas completamente diferentes, mas vamos tentar olhar para o lugar do outro, vamos tentar olhar a partir desse ângulo, né? Para a gente perceber o que de percepção a mais eu posso ter, né? Que compreensão a mais eu posso ter do outro quando eu olho desse lugar. A partir disso, nós temos dois pontos difíceis da gente... Difíceis não, nós temos que ter atenção. Um eu me coloco no lugar do outro, com os meus princípios, com os meus valores e a minha visão de mundo. Então, eu não tô me colocando no lugar do outro de verdade. Então, eu me coloco no lugar do outro assim. Mas eu no lugar daquela pessoa... faria isso. Eu faria isso. Não é empatia. Não se coloca no lugar da pessoa com as limitações da pessoa. Exatamente. É isso. Então, assim, é uma falsa empatia. Eu entendo o que o Edivaldo tá fazendo, mas eu, no lugar dele, eu faria assim, assim, assado, porque não é você.
Então, né? é ele. Então, a empatia, ela exige de nós um como ser. Como seria se eu tivesse aquela visão de mundo, aqueles valores naquele lugar? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa pensar sobre esse assunto. Então, eu gostaria de convidar o ouvinte a isso, porque eu ouço constantemente essa fala: ah, mas eu no lugar dele faria diferente. Ah, mas se eu tivesse naquela situação, eu não agiria dessa forma. Então, eu me coloco pela metade, me coloco com a minha visão de mundo. Uma outra questão é me colocar no lugar do outro e tomar a dor dele. Então, isso também não é empatia, porque essa dor não é sua. E aí a gente vê as pessoas que vão entrar num extremo sofrimento, se colocando nesse lugar, que também não é seu, porque a pessoa com aquele sofrimento e com aquela história, com os recursos que ela tem, com a construção de vida dela, ela tem esse pacotinho. Então eu posso me colocar no lugar do outro, mas não assumir essa dor. A constelação sistêmica, que eu gosto muito, fala muito, ela coloca muito essa questão, o pacote do outro, o outro dá conta. Então, é importante para que a gente abra a percepção e imagina como seria se eu estivesse naquele lugar com aqueles valores, princípios, criação, visão de mundo, mas também preciso cuidar para que eu não tome para mim essa dor que não é minha. Porque a dor que não é minha, eu não consigo resolver. Eu posso, obviamente, se a gente ampliar essa visão, ajudar como dentro de questões sociais, ajudar uma outra pessoa próxima. Claro que eu posso me envolver com a dor do outro, mas não tomá-la para mim. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu enfraqueço aquele ser humano e enfraqueço a mim também, porque daí eu não dou conta do que é dor minha. Então, quando eu tomo essa dor do outro, eu estou acreditando que ele não é capaz de dar conta dela. Então, eu enfraqueço, o meu olhar enfraquece o outro. E a partir do momento, e quando eu tomo, eu estou deixando as minhas dores, aquilo que eu preciso resolver, que faz parte da minha história, para tomar essa dor do outro. Então, nós vemos esses dois contrapontos dentro do processo de empatia. Uma, eu entro no lugar do outro com a visão minha de mundo, com toda a minha construção, e não é uma empatia verdadeira. E a outra é eu tomo toda a dor do outro para mim, para a minha vida. Então, o que eu queria trazer para o ouvinte hoje é: empatia é como seria se eu estivesse neste lugar, com os valores de vida que aquela pessoa tem, com as limitações que ela tem, com a criação que ela teve, com toda a história dela. Eu faria o mesmo? Como eu me sentiria? Eu teria as mesmas limitações? Sim, porque o outro está fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem naquele momento, tanto interno quanto externo. Então, esse é o recadinho para a gente ampliar algumas percepções sobre a empatia. É isso aí. É a nossa querida psicóloga e coach e especialista em programação neurolinguística, Luanda Padilha, todas as quartas-feiras, aqui na programação da Viva, falando dos temas relacionados à saúde emocional. Lembrando que a Luanda atende, né, na oficina de acolher, na rua Padre Caramuru, 286, no centro de Cambuí. Informações: 35 é o código, 99961 5573. 99961 5573, não é isso, Luanda? Isso mesmo. Eu quero lembrar que eu vou participar de um congresso, é o CONADAI, e nós vamos colocar é um congresso totalmente online, com uma versão de possibilidade gratuita, uma versão também paga, e tá muito interessante, muito legal, e vai ser postado no Facebook da rádio para que os ouvintes possam entrar e acessar esse conteúdo
para poder se informar mais sobre estresse, depressão e ansiedade. Ó, que legal. Então, todos os ouvintes estão convidados, né? É isso aí. Lembrando também que o nosso quadro Saúde Emocional tá no YouTube. A Claudiane cuida do YouTube lá pra gente, né? E tá lá. Saúde Emocional, Rádio Viva. Já já esse vídeo vai estar lá também, né? Sim. Para as pessoas poderem acompanhar quando quiser, mandar para outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa Ouvir de novo. ouvir de novo, às vezes ela fala, esse vídeo vai ser legal para meu amigo, minha irmã, meu tio, meu pai, minha mãe, né? Então é excelente. Fica registrado em vídeo, né? Eu agradeço a oportunidade e agradeço essa forma da gente atingir mais pessoas através dessa fala, desse cuidado. Então, para mim, é sempre muito gratificante estar aqui. Legal. Obrigado mais uma vez, Luanda. E na quarta-feira tem mais, se Deus quiser. Na quarta-feira estamos aí. Nosso quadro Saúde Emocional. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Variedão